Olá, estudante do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre materiais naturais e materiais sintéticos. Só que essa aula é um pouquinho diferente, porque ela é uma aula de nivelamento. Você sabe o que é isso? Então vem aqui pertinho que eu vou lhe contar o que é. Uma aula de nivelamento é uma aula que nós vamos conversar, estudar, aprender um assunto que você já conhece, que muito provavelmente você já estudou em algum momento da sua vida, em anos anteriores. E esse assunto, materiais naturais e sintéticos, é super importante para o entendimento de novos assuntos, de novos conteúdos que você vai aprender. Então, o legal dessa aula é que nós vamos conversar e aprender um assunto que você já tem uma ideia, que você já tem um conhecimento e nós vamos aprofundar ele juntos. Então, vamos lá? Observem essa imagem. Então, vamos conversar sobre essa imagem? Nós vamos conversar com ela. E eu vou lançar um desafio para você. Que tal você observar muito bem essa imagem e fazer no seu caderno uma lista de palavras que tem relação, que lembrem esta imagem? Como assim, Fabiano? Você me ajuda? Então você vai pegar o seu caderno, vai colocar a data e o tema da aula, materiais naturais e materiais sintéticos. Vamos observar bem essa imagem. O que nós podemos tirar de informação? Por exemplo, eu estou observando um chão. Então, no meu caderno, eu colocaria a palavra chão. Então, coloquem algumas palavras que vêm à sua cabeça quando você observa essa imagem. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí? Conseguiu fazer essa sua lista de palavras? Então vamos fazer juntos? Se você não conseguiu fazer, e se você fez, eu quero saber quais as palavras você colocou no seu caderno. Estou observando bem aqui essa imagem e estou vendo muitas cestas. Você consegue ver isso? Uma cesta grandona, tem uma cesta retangular. Então nós temos vários objetos. Do que será que são feitas essas cestas? Talvez uma outra palavra que você tenha colocado. Palha. Algum material vegetal? Para que será que servem esses objetos? Quem fez esses objetos? Que grupos, que povos fizeram? Então, percebam que aqui a gente tem uma variedade de recipientes, poderia ser uma outra palavra que você colocou, para guardarmos objetos. Frutas, folhas, verduras, legumes. Aqui tem uma para tampar, então tem uma alça. Você poderia ter colocado a palavra artesanato. Olha que legal. Quantas informações você consegue retirar de uma imagem só observando? Só que daí você pergunta para mim, mas Fabiano, o que tem a ver essas cestas com o tema da nossa aula, materiais naturais e sintéticos?
Eu pergunto para vocês, esses materiais, essas cestas, eu encontro na natureza? Então eu estou andando num bosque, eu estou andando numa floresta, olha lá, um pé de cesta, uma árvore com cestas, cestas nadando num rio? Não, né? São objetos que foram feitos, produzidos pelo homem. Porém, esse material, a matéria-prima dessas cestas, ela é natural, tem uma origem, né, da natureza, vegetal ou animal, ou é sintética, produzida, fabricada, por exemplo, numa indústria? Esse é o tema da nossa aula. Então, a variedade de materiais que são existentes à nossa volta é tão grande que aprendemos a classificá-los para melhor distinguir. Pense na sua casa, no seu quarto, por exemplo. Quantos objetos você tem? O caderno que você está anotando, a folha, a caneta, o lápis, a roupa que você está vestindo, o celular que você está assistindo essa aula, os alimentos. Então, quantos materiais existem à nossa volta no nosso cotidiano? É tanto, tem uma variedade tão grande que nós fazemos uma classificação, uma separação desses materiais. Observem aqui nessa imagem que eu trago para vocês. São muitos objetos, muitos materiais de arte. Aqui você consegue ver lápis de cor, tesouras, pincel. O que mais temos? Os recipientes, os baldinhos para colocar esses objetos. Agora eu pergunto, o lápis é feito do quê? Lápis de escrever ou lápis de cor? Madeira? Essas tesouras têm uma parte plástica, mas também tem uma parte de metal. Então, qual é a variedade de matérias-primas que os materiais apresentam? E nós vamos fazer essa classificação. Assim, podemos separar esses materiais de acordo com a sua origem, da onde foi extraída a sua matéria-prima, que podem ser materiais naturais ou materiais sintéticos. Não ficou claro? Eu trago para vocês duas imagens, eu fiz de propósito. Um exemplo de material natural e um outro exemplo de material sintético. Observem ali na tela. À nossa esquerda, nós temos a areia. É um material natural. Nós encontramos na natureza. Estou andando ali na praia, areia. Estou andando num bosque, num campo, em um determinado espaço, eu pego a areia e utilizo. A natureza nos forneceu. Mas já observem a imagem da direita. Nós temos o vidro. O vidro é um material sintético. Por que ele é sintético? Nós não encontramos ele dessa forma na natureza. Estou andando lá novamente, na floresta, num bosque, nadando num rio, eu não vou encontrar vidro, só se o homem jogou esse objeto de vidro nesse ambiente. Mas não existe um pé de vidro, uma árvore onde eu vou coletar esse vidro, diferente da areia. Então nós percebemos que material natural é aquele que nós encontramos nos espaços, né, na natureza. Já o material sintético é aquele que é manipulado, que é fabricado, produzido pelos seres humanos. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre os materiais naturais. Eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Tal como o nome indica, um material natural tem a sua origem onde? Na natureza, por isso que eu vou andar pelos espaços naturais e vou encontrá-los. Então, até agora, nós percebemos duas classificações dos materiais: naturais e sintéticos. Ficou claro? Perfeito. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Me acompanhe. Os naturais podem ter uma classificação, podendo ser animais, vegetais ou minerais. Vamos ver exemplos? Aí vai ficar bem claro. Observe. Primeira imagem aqui à esquerda. Nós temos uma ovelha. O que nós podemos tirar deste animal que nós podemos consumir, por exemplo, no nosso cotidiano? A lã. É a lã para fazer, por exemplo, as roupas, né? Objetos, cobertores, que nós vamos utilizar no nosso cotidiano. Então, a lã deste animal é um material natural de origem animal, porque nós estamos falando da ovelha. Já a imagem central, nós temos o quê? Madeiras.
É natural, é uma planta. Então, nós tiramos de uma árvore origem vegetal. E a terceira e última imagem, lá da direita, nós temos o quê? Rochas. E nós podemos utilizar essas rochas, esses minérios, pedras preciosas. É da natureza. Ok, tem uma origem mineral. Os materiais naturais podem se apresentar de duas formas: não manufaturados e manufaturados. O que isso significa, Fabiano? Você me ajuda? Os não manufaturados é quando nós, os seres humanos, não manipulamos, nós não transformamos esse objeto da natureza. Nós usamos do jeito que encontramos. O manufaturado, nós pegamos esse material da natureza, levamos para uma fábrica, levamos para uma indústria e fazemos uma transformação. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Material natural, você já sabe o que é. Aquele que encontramos na natureza, que pode ser animal, vegetal ou mineral. Os não manufaturados são aqueles que nós utilizamos diretamente como a natureza nos oferece. Eu vou lá, colho, cato, pego e utilizo daquele jeito. Trago para vocês 3 exemplos. O primeiro, à esquerda, troncos de árvore. Então fomos lá na natureza, recolhi do chão esses troncos e vou usar, por exemplo, para colocar numa fogueira. Ele é natural, porque foi a natureza que me forneceu, de origem vegetal, só que eu não transformei, eu deixei aquela madeira do jeito que eu encontrei, não manufaturado. Um outro exemplo, a pepita de ouro, eu retirei da natureza desta maneira. E no último caso, à direita, nós temos o petróleo bruto. 3 exemplos de materiais naturais não manufaturados. Só que agora nós vamos transformar esses materiais. Nós vamos levar para uma indústria, nós vamos levar para uma fábrica e mexer com eles. Então nós temos um material natural agora manufaturado. É aquele que pode ser transformado pelo homem e nós vamos dar uma nova utilidade. Vamos pegar o exemplo lá da lã, lá da ovelha. Origem, lembra? Animal. Nós colhemos, nós retiramos aquela lã do animal. Eu poderia usar daquele jeito? Poderia. Seria não manufaturado. Só que não vai aquecer nada. Nós vamos levar até uma indústria, uma fábrica e transformar aquela lã em fios. E nós fizemos um tecido de lã. Então ela é bem diferente do que nós encontramos na natureza. Foi manufaturada, mas ainda continua sendo natural. O exemplo do meio, lembra da pepita do ouro? Agora foi levada e foi transformada em objetos com utilidade para os seres humanos. Um anel. E no último caso, olha lá uma mobília de madeira. Se eu ando na natureza, pego um galho, pego um tronco e uso daquele jeito, é não manufaturado. Só que eu não posso sentar num tronco. Até posso, mas não é nada confortável. E se eu transformar aquele tronco numa bela cadeira com uma mesa? Eu transformei, eu dei uma utilidade. Então é manufaturado. Observem essa outra imagem. Agora que nós já sabemos o que é um material natural, que pode ser manufaturado ou não manufaturado, e a sua origem vegetal, animal ou mineral. Ok? Mas agora observem essa segunda imagem que eu trago para vocês. O que vocês conseguem perceber? Será que vocês conseguem, no caderno de vocês, fazer uma listinha com os objetos ou a situação que está acontecendo aqui? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, peguem o caderno e escrevam palavras que lembrem o que está nessa imagem. E eu já retorno para a gente conversar.
retornamos. E agora? O que você consegue observar nessa imagem que eu apresento para vocês? Muita coisa, né? Primeiro, que é tudo colorido. Então, talvez uma palavra que você poderia ter colocado em seu caderno é colorido. Aqui a gente tem o quê? Potinhos. Não parece potinhos de iogurte? Tem vermelho, tem azul, tem verde, tem laranja. Esses potinhos são feitos do quê? Isso mesmo, de plástico. Talvez uma outra palavra que você colocou seja plástico. No meio nós encontramos um vidro com a sua tampa metálica. Nós temos grama. Uma outra palavra que você poderia ter colocado, lixo, desperdício, sujeira. Será que esses materiais estão colocados no local correto? É assim que a gente joga os materiais depois de utilizar? Não, né? Pergunto, será que esses objetos aqui são naturais ou são sintéticos? São sintéticos. O homem produziu, o homem fabricou. Então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre materiais sintéticos. Nós não vamos encontrar na natureza um pé de potinho plástico. Se eu andar e encontrar, foi o homem que jogou, descartou esse objeto naquele local. Então, material sintético é totalmente produzido pelo homem, de forma artificial, e não é extraído diretamente da natureza. A sua matéria-prima pode ser até da natureza, mas nós não encontramos este produto final na natureza. Vou dar 3 exemplos para vocês. À esquerda nós temos plástico. Quantos materiais, objetos de plástico você tem na sua casa? Vá lá na cozinha e abra o armário da mãe, da tia, da avó. Quantos potinhos, tampinhas plásticas? E os alimentos? Não ficam guardados nesses potinhos? Ou quando nós compramos, eles não vêm nesses recipientes? Vá lá no banheiro. Os produtos de higiene e de limpeza também ficam guardados em potinhos plásticos. Então, muito plástico é produzido pelos seres humanos. E depois de utilizados, se não são descartados de maneira correta, fica igual àquela imagem anterior que nós vimos. Um outro exemplo é o vidro. Nós não encontramos o produto final vidro assim na natureza. Faz parte do nosso cotidiano. Vidro na nossa casa, nas janelas, nos carros, nos recipientes, nos potinhos, potes de vidro, na lente, em várias situações. O nylon também é muito utilizado para fazer vestimentas, para fazer roupas, e é um fio sintético. Vamos adiante. Os materiais sintéticos podem ser, então, produzidos a partir de materiais naturais, que é o caso, por exemplo, do vidro, que tem areia na sua constituição, ou a partir de materiais que já foram transformados pelo homem. Muitos dos materiais sintéticos, ou seja, aqueles que são produzidos pelo homem, que nós conhecemos como os medicamentos e os materiais plásticos, são frutos de etapas de pesquisa e de desenvolvimento. Ou seja, para fabricar, produzir esses objetos, é feito estudos, pesquisas para que esse material possa ser utilizado pelo homem e que tenha sua determinada função e não prejudique nós seres humanos. Então aqui, por exemplo, nós temos na imagem remédios, nas suas cartelinhas. Então, os medicamentos, esses remédios, são sintéticos. Então existem muitas etapas de pesquisa, de desenvolvimento até chegar no produto final para não prejudicar a saúde dos seres humanos. Essas etapas, então, para produzir esses produtos, inclui a escolha da matéria-prima, o que vai produzir esses materiais mais adequados, e a avaliação das propriedades. Os novos materiais passam, então, por testes. O homem não produz, não fabrica nada e já vai distribuindo e vendendo para a população, não. Existem testes antes de serem produzidos numa grande quantidade, numa larga escala. E depois são disponibilizados aos consumidores para que possamos comprar e utilizar. Porque se já fabricar e produzir e vender, vai que tem algum problema, prejudique as pessoas, vão ter que recolher. Olhem o mapa conceitual.
Vamos anotar? Tudo que nós conversamos nessa aula está representado aqui. Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E você anotou o mapa conceitual? Olha que legal essa representação que nós fazemos. Os termos, as palavras, os conceitos mais importantes estão representados aqui. Falamos de materiais, que fazem parte do nosso dia a dia. E eles são divididos em dois, naturais e sintéticos. Naturais é aqueles que nós encontramos na natureza, que podem ter a sua origem animal, vegetal e mineral. Esses materiais podem ser não manufaturados, que nós utilizamos do jeito que nós encontramos na natureza. E os manufaturados, que existe todo um processo de transformação pelo homem. E os materiais sintéticos são aqueles que o homem fabrica, produz nas indústrias. Nessa aula, nós falamos sobre materiais naturais e materiais sintéticos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!